Quando o senhor trocou o Renato, a gente até falou isso com ele há pouco, o senhor falou em, principalmente, mudança de ambiente, né? E falou sobre ele potencializar os atletas do grupo de jogadores. Vendo tudo que aconteceu hoje, até também um pouco sobre a partida contra o Vila Nova, do torcedor pegando junto, dos atletas correndo mais, dos atletas jogando mais, o senhor hoje pode dizer já que acertou em cheio na sua escolha? Eu só quero que tu fizesse a mesma pergunta, com um viés um pouquinho diferente, né? Mas eu vou te dizer o seguinte: primeira coisa, eu tenho admiração pelo trabalho do Rocha, para deixar essa coisa bem clara. Disse no momento da sua troca e reitero aqui. Mas isso que a gente imaginava que ia acontecer, aconteceu. Né? Quer dizer, o ambiente efetivamente é outro. E eu dou um fato que é a minha visão, quer dizer, o Grêmio fez uma partida que venceu o Vila Nova, ganhou de 2-1, fez uma partida com bastante dificuldade, e o cenário pela troca foi um cenário bem mais acessível, bem mais aceitável, bem mais resignado. Ganhamos e houve comemoração. Se tivéssemos ganhado e jogado uma partida sofrível e não tivéssemos feito a troca, talvez o ambiente não fosse aquele. Então, quando eu falo de ambiente, eu falo que tudo tem que convergir no sentido positivamente para dar o resultado. E foi assim que a gente imaginou e foi assim que a gente tomou essa atitude, não absolutamente contra ninguém, mas a favor de alguma situação que nós achávamos que deveria ser alterada, e foi alterada. Então, para mim, o resultado está dado, está feito e efetivamente está todo mundo vendo. Presidente, nós ouvimos na saída de campo o Edilson falando muito sobre ambiente também, né? E a pauta ambiente, ela foi, acho que a principal nos últimos dias. O senhor que vive esse dia a dia, o senhor sentiu essa mudança de ambiente? Porque todos falam sobre a mudança de ambiente e colocam isso como uma coisa positiva. Só que ao colocar esse lado positivo, parece que o anterior era negativo ou não ideal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por isso que eu já tive a preocupação, Matheus, de fazer a introdução naquele sentido. Mas quando tu fala em ambiente, tu tem que ver as consequências disso tudo. O time joga com mais confiança, o time joga com mais voluntariedade, o time é mais competitivo. Pela primeira vez nesse campeonato, nós viramos uma partida. Entendeu? Quando a gente organiza uma situação dessa natureza, a gente tem que, acima de tudo, pensar que as consequências são consequências que também tem que ser. A relação da torcida com o time. Hoje não teve um pequeno ensaio de uma vaia que eu achei, até nem sei por que aconteceu aquilo, mas veja bem, não há mais, vamos dizer assim, aquele suspiro ou então aquela manifestação que, de certa forma, gera um desconforto e gera, de certa forma, uma desconfiança e deixa o jogador inseguro. Então, quando tu toma as atitudes e tu diz assim, olha, o ambiente é uma atitude tomada para ter consequências extremamente positivas, e eu acho que este objetivo foi atingido. Ou seja, nós temos hoje, efetivamente, um ambiente que traz muito mais confiança, muito mais segurança para o jogador jogar um futebol absolutamente tranquilo. Presidente, o senhor revelou nos últimos dias que tentou liberação da banda, né, da torcida, para mesmo que fosse isso, para que fosse mesmo que fosse em outro setor. E hoje a gente percebeu que estádio lotado, mas por vezes parecia aquele mais silencioso. Faltava assim um momento que normalmente essa turma faria esse movimento. Vem mais um jogo na arena desse caráter decisivo na sequência. O Grêmio vai tomar mais uma medida para tentar alguma alteração sobre isso, e em cima do que nós conversamos na sexta-feira, inclusive, deu tudo de acordo com aquilo que o Grêmio imaginava, as mudanças que foram feitas para evitar os problemas. O senhor já tem um relatório, alguma coisa, se deu tudo certo? Sim. Não, a primeira coisa em relação à banda, nós vamos essa semana fazer uma situação de um esforço judicial e também uma conversa com a Brigada Militar no sentido de organizar a participação dela no próximo jogo em casa, que é contra o Sport. Então isso vai, efetivamente, esse movimento vamos fazer e vamos começar já amanhã, nesse sentido. O que hoje houve em relação às providências tomadas, em relação ao acesso, principalmente na arquibancada norte, os bretes, as filas e tudo mais, ela, de certa forma, deu vamos dizer assim, uma melhorada, não gerou o tumulto final, deu uma fila maior, mas foi, embora um pouquinho mais de demora, houve conforto, não houve, de certa forma, aquela aglomeração que sempre havia, houve, de certa forma, uma forma mais organizada de acesso. Isso aconteceu. Isso é suficiente? Claro que não. Isso não é suficiente. O que a gente precisa fazer aqui é mais algumas ações. Aquele dia, por exemplo, e eu recebi um documento anterior da operadora das máquinas,
que disse que se mais catracas tivessem sido instaladas, e mantive depois da entrevista, mantive uma conversa também com o presidente da Arena, e ele foi muito gentil e muito tranquilo no sentido de dizer que, efetivamente, mais catracas melhorariam mais ainda o acesso, mais rapidez teria na entrada. Só que teria alguns ajustes para serem feitos, principalmente na questão de organização da segurança, da questão do PPCI, da questão de mais outras coisas ali, e vamos procurar fazer isso, sim. Dizer que ficamos satisfeitos? Melhorou, organizou um pouco mais o ambiente, mas ainda o nosso torcedor merece bem mais conforto, e nesse sentido a gente vai elaborar, principalmente levando em conta que a gente pode, talvez, aumentar mais uma situação e botar mais acessos, mais catracas, de modo que a operação seja bem mais rápida. Presidente, boa noite. O resultado imediato da troca da cirurgia que foi feita foi o melhor possível, seja no nível de torcedor, desempenho do time, que é o principal, a relação do Renato, que já era conhecida. Muito bem. Isso cria, provavelmente, em quem fez, correu esse risco, porque é uma mudança forte, radical, quem faz corre o risco de, às vezes, não dar tão certo. Cria para o senhor uma possibilidade, até porque se cria também a perspectiva do Grêmio ter um pouco mais de tranquilidade para obter um resultado que está se encaminhando de volta à primeira divisão. Cria também para o senhor uma possibilidade com mais tranquilidade de participar do processo da sua sucessão, seja efetivamente participando com algum candidato ou com alguma chapa para antecipar já a eleição, que a primeira é a da chapa do Conselho Deliberativo. Romildo Bolzan Júnior fica mais livre para trabalhar politicamente em função dos resultados melhores, de uma tranquilidade do time dentro do campo? Bom, só quero te colocar uma coisa. Dentro do Grêmio eu sempre tive lado. Sempre tive posicionamento político, seja na primeira eleição, seja na segunda, seja no próprio consenso que houve, né? Nessa eleição não seria diferente. Eu sou parceiro dos meus parceiros. Eu tenho uma chapa, sim, que estamos prestigiando, que estamos apoiando para o Conselho Deliberativo. Por quê? Porque ali estão os meus parceiros. Ali estão aqueles que, independente do momento, estão juntos, se acreditam juntos e que têm um legado. Existe um legado no Grêmio. Tivemos um acidente de percurso tremendo no passado. Absolutamente difícil de ser superado. E aqui eu te digo mais, né? Não é para fraco. E não é para covarde. E nós suportamos tudo isso, aguentamos tudo aquilo que veio de revés, e tivemos que fazer, nesse finalzinho de mandato, uma mudança que entendia necessária. Por quê? Porque, independente do momento, independente dessas situações políticas, eleitorais, essas coisas assim, olha o Grêmio que estava em jogo. Se a gente não tivesse, se eu tivesse simplesmente a visão de que tudo poderia acontecer normalmente, naturalmente, voltar naturalmente, não teria feito a mudança. Eu fiz a mudança e conversei com meus pares nesse sentido, exatamente porque entendi que deveria fazê-lo no momento que estávamos vivendo. E a questão de ambiente, que é tão referenciada hoje, o ambiente é as consequências da atitude em relação ao ambiente. E, para mim, todas as consequências foram positivas. Mas, te respondendo objetivamente aquelas questões que dizem respeito à eleição, eu me sinto absolutamente tranquilo para participar do pleito. Não devo nada a ninguém como gremista. Sou um torcedor do Grêmio desde criança, desde pequenininho, e vou apoiar meus companheiros. Isso tu pode ter certeza. Constrangimento eu não tenho nenhum, tenho cara limpa para chegar onde quiser. Sei muito bem que estava 15 anos atrás, sei que o Grêmio, 15 anos antes de eu entrar, não tinha título importante. Já tivemos um tropeço. Tá bem, vamos recuperá-lo. Vamos recuperá-lo esse ano. Aliás, poucos são aqueles que tiveram a oportunidade de sofrer os reveses e voltar consigo próprio. Nós tivemos o revés, nós vamos voltar. Entendeu? Nessa condição mesmo aqui assim. E essas experiências, às vezes, servem para fortalecer aquilo que são as necessidades que a gente tem, às vezes, também para fazer correção de rumos. Eu não sou daqueles que me cego com essas questões assim, eu me reconheço, às vezes, os equívocos, mas também gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho de sensibilidade e pudessem, às vezes, reconhecer os acertos também. Eu acho que, nesse balanço final, eu tenho muito mais acerto do que erros. Presidente, ao mesmo tempo que as vitórias, agora com o Renato, tornam o ambiente em relação à torcida mais tranquilo, de mais animação, enfim, gera uma certa ansiedade pela proximidade do retorno à primeira divisão. A torcida quer que ocorra o quanto antes. Como essa ansiedade da torcida, não deixar que essa ansiedade da torcida passe para o vestiário, passe para o grupo de atletas, que a direção pode, de certa forma, blindar ainda mais para que não ocorra isso? Olha, tem um grupo muito maduro e sabe exatamente aquilo que precisa fazer nesse momento aqui. É não deixar
Por exemplo, quando nós tivemos quase 10 pontos, tivemos 10 pontos numa situação de vantagem em relação ao quinto colocado, vamos dizer assim, ninguém dá para desconhecer que depois tivemos um retrocesso, ficamos a 4 pontos, que não houve um relaxamento. O que não pode acontecer exatamente é o afrouxamento dessas coisas. Nós temos que permanentemente estar atentos, estar completamente juntos, alertando. O Renato faz muito bem isso, o grupo de jogadores tomou consciência disso. Aliás, eu acho que a manifestação final dos torcedores e principalmente dos jogadores vibrando junto e dançando junto e criando esse ambiente, está exatamente a dimensão do compromisso assumido hoje, de finalizar isso rapidamente, se possível. Mas voltar é o mais importante. Mas finalizar isso, não finalizar, mas encaminhar isso mais definitivamente o mais rápido possível. Eu acho que ali tem exatamente a dimensão daquilo que nós estamos vivendo hoje e as responsabilidades e os compromissos assumidos para terminar essa fase. Presidente, a gente viu que o Renato ele arrasta multidões, né? A apresentação do Renato foi um recorde de repórteres e jornalistas lá no CT. Hoje a gente viu uma multidão aqui na plateia e ali na espera também pelo Renato. Mas na entrada do Thiago Santos foi as pequenas vaias que o senhor escutou. Como blindar também para que esse jogador ele não se sinta desconfiante, que ele não sinta desconfiança tanto assim do torcedor ao entrar em campo para poder ajudar os companheiros? Olha, exatamente isso. Quer dizer, o que o Renato fez? Qual foi a reação do Renato? Pediu para a torcida, todo mundo tem que estar junto. E é isso que tem que acontecer. O Thiago Santos é uma pessoa e um jogador e um ser humano fantástico. É bom que se diga isso. Resignado, batalha, luta, treina, fica indignado. É um jogador de alma, é um jogador de coração, um jogador que disputa, que compete para valer mesmo. E na situação que ele está, ele poderia... Agora vão precisar de mim? Não, está ali sempre disponível, né? Então, eu acho que essa questão agora não é uma questão, assim como o Renato acabou de dizer, quer dizer, estamos todos juntos e vamos terminar juntos e vamos fazer com este grupo. E vamos fazer solidariamente com todos nós juntos, pegando junto. Então, eu acho que essa questão que tem que estar clara para todo mundo, né? Depois aí passa a ser outra história. Presidente, o senhor destacou a importância do Grêmio de conseguir virar o jogo hoje, pela primeira vez na Série B, com o Renato. E eu te pergunto, o próximo jogo é fora de casa, onde o Grêmio tem encontrado dificuldades no desempenho. O que o senhor entende que o Renato pode fazer para conseguir mudar essa situação fora de casa? Esse nível de desempenho que nós tivemos hoje, a partida como nós fizemos e realizamos hoje, dá segurança que vamos para a partida para vencer. Podemos ir para a partida para vencer. Não vamos para lá para jogar por um empatezinho, que pode ser até um bom resultado frente aos cruzamentos que nós temos dos adversários essa semana. O empate pode também ser um bom resultado lá. Mas o desempenho que nós tivemos hoje, e mantida essa toada, mantida essa pegada, eu tenho certeza que nós vamos para lá com o espírito de poder vencer. Então eu tenho muita esperança que nós não vamos jogar um jogo para sofrer o jogo, para ter dificuldade no jogo, para ter ansiedade no jogo, para ter insegurança no jogo, para desconfiar do jogo, com medo de uma bola parada. Aliás, hoje, Sam Breno, que revela-se cada vez um goleiro muito mais maduro e muito mais preparado. Então, acho que a gente vai para o jogo para efetivamente criar uma condição de vitória. Presidente, parabéns pela vitória e lhe pergunto o seguinte, mais do que o ambiente que tanto o senhor está falando, como nós também, que mudou bastante, eu lhe pergunto se tecnicamente o senhor também já viu uma mudança nos jogadores. E uma outra pergunta, um assunto um pouquinho do passado. O senhor já conversou com o Sérgio Vasquez, que o senhor disse que não havia conversado? Não conversei com ele ainda não, mas vou procurá-lo. Eu estou praticamente muito envolvido, embora o telefonema pudesse nos reunir para fazer uma conversa e tal, mas eu não conversei com o Sérgio ainda não. Mas vou conversar. Ainda não tive a oportunidade de finalizar essa discussão com ele, não. Tecnicamente, eu acho que o que mais importa nesse momento é o ânimo. É o ânimo. É todo mundo pegando pesado para disputa de bola, não tem bola perdida, se jogar na frente, fazer a falta técnica que tiver que ser feita, criar a condição de não deixar o adversário evoluir, botar o coração na ponta da chuteira. Eu acho que é isso que praticamente vai prevalecer e valer nesses jogos que nós temos pela frente. Isso vai gerar também, e o Grêmio tem essa característica, quer dizer, quanto mais esforçado, quanto mais diligente, quanto mais competitivo for o jogador, mais reconhecido é. É por isso que eu acredito perfeitamente que os desempenhos vêm também a partir exatamente desse tipo de comportamento. Presidente, parabéns pela vitória. A gente sabe da sua capacidade política e da sua conversa constante com seus pares. O senhor sempre fala isso aqui.
E a gente está chegando praticamente no fim de uma gestão que teve, na minha opinião, mais altos do que baixos. Eu como torcedor, também penso nesse sentido. Acho que às vezes o torcedor é um pouco cruel. Mas uma das escolhas que foram feitas foi a própria demissão do Renato naquele momento, que a gente sabe que foi um remédio para um momento, né? O torcedor também já não gostava mais do trabalho do Renato naquele momento. Se há algum tipo de pensamento em relação ao que o senhor poderia não ter feito, algum arrependimento, esse seria um dos arrependimentos ou acha que foi oportuno para aquele momento? Não, talvez não tivesse sido oportuno por uma razão muito simples. E eu, de certa forma, sabia que isso poderia acontecer. Aquele grupo de jogadores que estava formado em 21, né, que quando o Renato saiu, embora nós tivéssemos disputado a final da Copa do Brasil, estou falando de um ano e pouco atrás, disputado a final da Copa do Brasil, e depois tivemos o revés, principalmente na qualificação da Libertadores, depois tivemos o revés também mas ele já foi com o treinador na Sul-Americana, mas principalmente o revés que houve na qualificação da Sul-Americana, na pré-Libertadores, ali gerou, de certa forma, um ambiente geral. Mas aquele grupo tinha sido feito à imagem e semelhança a pedido do Renato. Talvez ele pudesse render muito mais permanentemente se tal acontecesse, por conta exatamente do perfil de identificação e da formação do grupo. Então, se tivesse alguma coisa que fazer, eu tinha minhas dúvidas a respeito disso naquele momento, embora logo em seguida o Thiago foi campeão gaúcho, começou bem, teve um grande desempenho. Nós tivemos depois um surto de Covid, que ao mesmo tempo 22 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e também pessoal da estrutura teve que sair. Quer dizer, tivemos uma quebra de conceito, uma quebra de capacidade de trabalho naquele momento ali. Aquilo complicou muito. Foi ali que nós, praticamente, de 8 jogos que fizemos 2 pontos, ali que comprometeu toda a campanha. Né? Então, ali é um fator principal. Então, se nós não tivéssemos tido essas situações todas, talvez a história fosse outra. Mas a única coisa que eu concordo, e aí faço a minha autocrítica, eu sabia que isso poderia acontecer pelo tipo de jogador que estava vindo, pela forma de jogador que estava vindo, que talvez a melhor situação poderia ter sido a continuidade. Mas, também o que está feito, e eu não me arrependo de absolutamente nada também. Aqui, presidente, seu lado esquerdo aqui. Essa é a última? Última. Assim, o senhor estava falando que o que importa de fato é o acesso, e mas o Renato, ele traz, todos os colegas disseram que ele traz esse novo ambiente, tudo mais, uma palavra que o senhor usa também, perspectiva, né? Uma perspectiva diferente. Eu estou dando uma olhada na tabela. O Cruzeiro tem 62 pontos, o Grêmio chegou a 50, ainda tem 9 jogos em disputa, 27 pontos. Dá para chegar nesse título ou vai precisar é inatingível esse título da Série B? Não, já que é a última pergunta, não vai ter outra pergunta, então eu vou aproveitar o seguinte, eu estou com a minha filha ganhando neném no hospital, né, e quero desejar para a criança que está chegando aí, para a Antônia, que é minha terceira neta, um grande sucesso do mundo, e o presente foi hoje, pode ter certeza. Que a Antônia venha ao mundo gremista e contente. Quer dizer, nós não estamos atrás disso. Nós temos aí com o Bahia uma disputa direta, né? Podemos ter a questão vamos jogar com o Bahia em casa ainda, e jogar com o Bahia, poderemos até ultrapassá-lo. Nós vamos jogar contra o Novo Horizontino, o Bahia vai jogar com o Sport fora de casa. Mas, sinceramente, não estamos atrás disso, não. Realmente, o que é importante, fundamental, será a subida. É isso. Né? Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Representação amanhã, 13h30 no CT.